Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos aos Ciborgues da Indústria. No episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre um assunto muito delicado e talvez a parte mais difícil de qualquer projeto, de qualquer ideia, iniciativa que você tiver dentro da sua organização, que é a gestão da mudança. Gerenciamento da mudança organizacional, GMO, como você preferir. Gestão da mudança é um tópico extremamente difícil em qualquer condução, seja de uma implantação de software, seja da mudança de algum processo, a mudança cultural maior, né? Normalmente mudanças muito expressivas, elas demoram anos para serem efetivas, né? E são bem delicadas. Parafraseando aqui Maquiavel, né? No Príncipe, ele comenta que, abre aspas, nada é mais difícil de executar, mais duvidoso de ter êxito ou mais perigoso de manejar do que dar início a uma nova ordem de coisas. Então, realmente conseguir fazer uma mudança de uma maneira eficaz é algo muito difícil. Poucas empresas têm sucesso absoluto, algumas empresas realmente falham em processos de mudança. A maioria fica ali no meio do caminho, onde não se sabe exatamente se conseguiu atingir os objetivos que se queria, e o nosso tema aqui é a gente explorar maneiras da gente conduzir essa mudança da maneira mais eficaz possível. Para falar sobre esse assunto, a gente vai estar usando como pano de fundo a metodologia, uma metodologia clássica e muito difundida de John Kotter, que é a metodologia de 8 passos para uma mudança organizacional bem sucedida. Então aqui a gente vai estar trazendo alguns exemplos, falando desses passos e trazendo casos reais aí do que a gente vê no dia a dia em projetos, em mudanças aí que a gente participou. Na metodologia do Kotter, o primeiro passo é estabelecer um senso de urgência. Seja uma urgência por um fator externo, seja uma urgência por um fator interno. Hoje, nós estamos numa situação que isso veio muito à tona, né? Num momento de pandemia, muito delicado para todo mundo. Então, um senso de urgência maior acaba dosando muito as nossas mudanças para a gente realmente sair do status quo e tomar uma ação, né? Porém, na maioria do tempo, as pessoas elas acabam não tendo um senso de urgência necessário sobre os projetos. Por uma questão de conformidade, de conforto, isso acaba não seguindo em frente. Mesmo assim, estabelecer um senso de urgência não é nada fácil. Isso não ocorre de uma maneira pontual, né, dentro de uma empresa. Isso normalmente precisa estar muito aliado com as lideranças da empresa, com o poder de liderança. Então, em diversos casos, todos sabem qual que é o problema, todos sabem, teoricamente, qual que é o caminho que precisa ser traçado, porém, não existe um guia, não existe alguém para puxar, né, essas demandas e efetivar uma mudança de uma maneira efetiva. Então, esse senso de urgência, ele precisa ser crítico e normalmente ele vem através dessas lideranças. Estabelecer um senso de conformidade ocorre muitas vezes. Pegando um exemplo prático, a gente implanta softwares, né, e soluções tecnológicas para a indústria. A gente costuma dizer que o nosso maior concorrente não é o concorrente X, Y, Z, mas sim a inércia. São as empresas achando que elas podem continuar fazendo o mesmo que fazem, porque o pessoal se vira do jeito que está hoje. E não querendo entender que a situação que se configura hoje não necessariamente é a mesma que vai se configurar amanhã. E as coisas elas não ocorrem do dia para a noite, e se a gente não internalizar a necessidade de uma mudança, entender a urgência dessa mudança, a gente não vai conseguir efetivar ela mais à frente, porque daí vai ser tarde demais. Né? Às vezes fica urgente demais e não dá tempo. Tem inclusive alguns casos muito interessantes de empresas que contratam outras empresas de fora para trazer as notícias ruins, sejam auditorias, consultorias, devido ao fato de que dar uma notícia ruim é sempre muito difícil, né? A pessoa acaba sendo crucificada, a pessoa que reforça uma notícia ruim. Então, trazer aliados de fora e formar, né, essa opinião, às vezes, de um terceiro,
ajuda a reforçar esse senso de urgência, porque não é só algo que a gente está vendo aqui internamente, mas que outras pessoas, especialistas, estão identificando, né, e estão nos alertando. Isso ajuda a aumentar o senso de urgência, né? Inclusive, algumas empresas, executivos acabam chamando auditorias, consultorias, terceiros, para trazer as notícias ruins e com essas notícias ruins gerar senso de urgência, né? Tem alguns casos até, às vezes, de algumas crises montadas, né, para estabelecer um senso de urgência, né? Hoje em dia, em 2020, isso não é algo que é tão crítico para estabelecer esse senso de urgência, porém ainda muitas empresas não se deram conta de que precisam mudar a maneira como trabalham, como executam algumas funções. O segundo passo é criar uma coalizão, é criar um time, uma equipe voltada para essa mudança. Em algumas empresas um pouco menores, dependendo do tipo de mudança, 3, 5 pessoas podem ser suficiente para movimentar essas modificações. Já em algumas empresas maiores, às vezes a gente precisa de 30 até 50 pessoas para a gente ter uma organização suficiente de pessoas a fim de estabelecer essa mudança, que funciona muito bem na maioria das empresas, e não precisa ser uma empresa tão grande para ser assim, é trabalhar com algumas estruturas matriciais, em que nós temos as funções em um eixo e nós temos algumas outras áreas, principalmente aí excelência operacional, né, em diversos aspectos, trabalhando de uma maneira cruzada. E isso faz com que a gente tenha um grupo de pessoas mais voltado a puxar e a difundir essas mudanças, cruzando, né, as diversas áreas das empresas, né? Em alguns casos, até quando se tem algum terceiro envolvido, uma consultoria, é interessante até se mudar de local, né, trabalhar em algumas atividades de planejamento fora do local do dia a dia, para fugir realmente da rotina, né, e do telefone tocando, das questões aí do dia a dia, para que se possa fazer esse planejamento e montar esse grupo, essa coalizão de uma maneira certeira, né? O terceiro passo é estabelecer uma visão de mudança. Então, a partir do momento que a gente tem esse grupo formado, que nós temos lideranças suficientes aí para estabelecer essa mudança, a gente ter essa visão. Essa visão ela tem que ser algo extremamente simples. Ela não pode ser algo que você precisa de 30 minutos para explicar para alguém e essa pessoa ainda não consegue entender. Você tem que conseguir explicar isso em menos de 5 minutos, a pessoa entender e ficar interessada para que se possa estabelecer essa mudança, para que você possa, em algum momento, caminhar no chão de fábrica, explicar isso e a ideia é ser comprada. Nesse ponto, a gente vê muitas empresas, muitas pessoas, em alguns momentos, trabalhando muito num foco de projeto, de metas específicas, de processos. Olha, a gente tem que terminar esse projeto, a gente tem que fazer isso, né? E a gente se esquecer do porquê, a gente se esquecer dessa visão real de mudança, né? E em algum determinado momento isso se pode perder, né? E até as maneiras como a gente pode atingir podem mudar, né? A gente pode atingir essa visão, essa mudança de maneiras distintas, e a gente não está preparado para essa mudança de tão bitolado que a gente está com as metas do dia a dia, com os projetos específicos aí. Um exemplo clássico é a gente pegar uma iniciativa de 5S num ambiente de trabalho normal, né? E em alguns casos a gente vê essas iniciativas funcionando só pelo fato de seguir uma cartilha e não pelo fato da gente atingir um objetivo final de ter um trabalho mais padronizado e mais estável, né, para ser executado. E daí o pessoal está mais lá preocupado com as etiquetinhas, ter tudo com etiquetinha certinho e botar nos lugares certos e organizar tudo, que às vezes acaba perdendo mais tempo do que necessariamente a gente vê qual que é a melhor maneira da gente ter um trabalho padronizado e estável, né? Então, são pontos aí interessantes para a gente entender assim, olha, tá, qual que é o objetivo inicial, qual é a visão aí de mudança
que nós temos nesse processo. O quarto passo é comunicar a visão de mudança. Então, basicamente aqui, o objetivo é a gente levar isso para o máximo de pessoas possível para que todos tenham ciência e possam ajudar a promover essa mudança. A gente pega alguns casos bem clássicos que nós vimos em alguns projetos e isso foi muito crucial para o sucesso deles, é que o sponsor, né, os patrocinadores principais envolvidos aí no projeto, no nível executivo, nos principais momentos do projeto, eles estavam lá para comunicar por que esse projeto estava começando, qual que era a ação que estava sendo direcionada e qual que era a importância daquilo, né, dando realmente um peso, né, para essa mudança, para esse projeto. Isso fez muita diferença. Em alguns casos também a gente faz isso com projetos que estão em uma área, mas eles afetam outras áreas. Então é interessante que se envolva, né? A gente tem um projeto lá numa área de planejamento, mas a gente vai envolver numa determinada reunião toda a área de produção, né? Os principais líderes e coordenadores das áreas de produção para comunicar e estabelecer qual que é a importância daquele projeto da área de planejamento para a produção, né? E isso faz com que o pessoal compre mais, né, as ideias, né? Vale a pena lembrar também que comunicar não é só através, né, de fala, de palestra, de texto, mas também de ações. Então, dar o exemplo em relação a mudanças necessárias acaba sendo bem importante e impactante aí para o pessoal que está envolvido nessa mudança, né? Por último, essa comunicação, esse compartilhamento, agora numa era digital, é interessante que ele possa ser impulsionado, né, com o uso de tecnologia. Então, você tem como compartilhar internamente, criar vídeos, botar no refeitório uma tela com comunicados, né, interagir com as pessoas, ou o pessoal que está trabalhando em home office, receber newsletter, receber vídeos, né, comunicados sobre o que está acontecendo na empresa, quais que são os objetivos aí dessa mudança. Isso acaba sendo muito importante, né? Nem que isso seja setorial, que isso seja, digamos, no seu grupo de WhatsApp da sua equipe e do pessoal que está junto com você. Isso acaba sendo bem importante aí nesse processo. O quinto passo é eliminar resistências. Nesse processo, com certeza, vão surgir diversas resistências. Algumas resistências são originadas só por uma questão de conhecimento, né? E outras são realmente por questões de objetivos conflitantes aí com essa mudança, né? Então, esse status quo ele tende a querer permanecer. Quais que são as melhores maneiras aí de conduzir isso, né? Essa eliminação dessas barreiras de resistência, a maneira mais soft de fazer isso é através de treinamentos, de compartilhamento de conhecimento. Então, se tiver uma boa comunicação e essa comunicação ser reforçada, isso faz com que as pessoas entendam melhor o motivo pelo qual se está fazendo aquela mudança, né? Então, a gente tem um projeto numa área de produção, mas que tem um impacto, digamos, em compras, né? Se a área de compras estiver sendo envolvida também, saber os pormenores, né? Por que essa mudança está ocorrendo em produção, isso vai ajudar a reduzir essas resistências. Às vezes não é suficiente, porque às vezes essa mudança realmente vai impactar de uma maneira que vai gerar mais trabalho, que vai gerar algum tipo de problema, né, para outras áreas, que poderia ser contornado, mas que é melhor, né, deixar assim como está. Então, nesses casos, realmente, se trabalhar com um apoio da alta gerência, da diretoria, acaba sendo crucial para fazer essas mudanças. O que a gente vê muito também são questões sobre medição, né? Como que as pessoas são medidas. Basicamente, se essas pessoas elas forem medidas por algum critério que é conflitante com esse novo modo, né, de se fazer as coisas, a gente vai ter sérios problemas. Um caso clássico que a gente vê quando a gente trabalha aí em projetos aí de programação, de produção, né, o pessoal começa a trabalhar para seguir uma determinada programação, seguir uma sequência de operações no chão de fábrica,
às vezes essa sequência não é a melhor, né? O pessoal antes tinha a liberdade de decidir qual órgão que ia produzir, o que ia fazer, né? A gente diz que não é nem o FIFO, nem o LIFO, é o MIFO, é o Most Interesting In, First Out. Então o que mais me interessa primeiro eu vou produzir e o terceiro turno ou o primeiro turno lá vai ter que se virar depois para resolver a situação. E daí o que acontece? Esses normalmente mais interessantes são aqueles que são mais fáceis de fazer, dá mais peso, dá mais metragem, dá mais volume, e isso acaba sendo uma maneira de se fazer porque a gente é medido, a gente ganha lá uma participação na produtividade e ela é medida lá por peso, ela é medida por volume. E isso é extremamente conflitante com uma mudança, né, da gente fazer aquilo que realmente tem que ser feito, na sequência que tem que ser feito, às vezes não gerando uma maior produtividade, mas entregando o que o cliente quer, né, o que o cliente precisa. Então, alterar a maneira como a gente é medido, e isso precisa vir de cima, acaba diminuindo assim as resistências nesse processo. Nos projetos de tecnologia também, né, a gente vê muita aversão a novas tecnologias. Às vezes são pessoas que não têm tanta destreza, né, com softwares, com tecnologia, e é interessante a gente saber lidar com essas situações, porque muitas vezes essas pessoas têm um conhecimento muito valioso e a gente simplesmente ensinar elas a usar isso, ter um pouco de paciência, é melhor do que a gente perder, né, esse conhecimento que essa pessoa tem. Então, lidar com esse processo aí dentro de tecnologia pode gerar mais resistências ainda, e os treinamentos ajudam bastante a eliminar essas barreiras. E no final das contas, mesmo com todas essas mudanças aí de medição, treinamentos, conhecimento, vão ter pessoas que vão continuar resistindo. E lembre-se, elas vão continuar resistindo para sempre. Então, se isso não for realmente modificado de alguma maneira e vai precisar de apoio de cima para que isso ocorra, isso vai minar bastante as mudanças, os projetos aí em questão. O sexto passo é a criação e planejamento contínuo de pequenas conquistas. Então, nós conseguimos manter aquela urgência lá do início de que é necessário mudar de uma maneira contínua. Então, se a gente tiver diversos ganhos a cada período curto, a gente não fica muito tempo esperando um ganho lá na frente que pode gerar uma desmotivação e pode fazer com que o pessoal acabe deixando de lado essa mudança como um todo. Então, assim, trazendo para um lado aí de desenvolvimento de software, né, de implantação de novas tecnologias na indústria, por mais que os projetos sejam grandes e precisem seguir metodologias mais clássicas aí de gestão de projetos, quanto mais a gente conseguir trazer noções aí de metodologias ágeis, envolver as pessoas o mais rápido possível em testes, simulações, entregas realmente, uso das soluções, melhor, né? Em outras implantações de processo, quanto mais a gente fatiar isso e tiver ganhos incrementais aí, melhor, porque a gente não fica esperando algo por muito tempo, né, o que pode gerar problemas. O sétimo ponto é consolidar os ganhos e não perder o ritmo. Então aqui basicamente o objetivo é a gente garantir que aquelas conquistas que nós tivemos até então permaneçam, né, e sejam acrescentadas, incrementadas com o tempo. O que é crucial nesse ponto é você trabalhar com indicadores sólidos e bem controlados. Também não adianta você ter um indicador lá guardado e pouco olhar para ele, pouco trabalhar em cima dele. Então, continuamente monitorar esses indicadores e entender também que essas ações elas não fazem parte de um projeto único, de uma mudança única que tem início, meio e fim e terminou. Isso é um processo contínuo. Existe uma força-tarefa maior no início, porém esse trabalho precisa ser continuado. O que nós vemos muito, né? Projeto de implementação de software, projeto de implementação de uma nova solução. Depois de um tempo, teve go live, fez a implantação. Parece que em alguns casos
as equipes se desmembram, os focos se tornam outros. Isso pode gerar uma desmobilização, isso pode fazer com que aqueles ganhos que se teve sejam perdidos. Então isso é realmente o que deve ser evitado, e para isso você tem que enxergar essas mudanças em mais médio e longo prazo e garantir que essas ações elas tenham força mais à frente. Então, tanto em termos de esforços, ter pessoas pensando e atuando ainda em cima dessas ações, quanto em termos de investimentos também. Se simplesmente todos os esforços financeiros cessarem do nada, é possível que o trabalho em cima desse projeto possa não ser continuado e, de repente, alguns ganhos ou aquela resistência que ficou lá atrás e que não foi vencida chegue nesse momento. Então, isso é bem importante, né, para dar seguimento a esses ganhos. O oitavo ponto é a ideia de a gente justamente incorporar a mudança na nossa cultura. Então, as empresas incorporarem a noção de que precisam estar em constante mudança dentro da sua cultura organizacional. Isso vai desde um trabalho de lições aprendidas, a gente comunicar como que essas ações ocorreram e também como que elas estão sendo levadas atualmente depois de anos, né, depois de uma mudança, isso anos mesmo, né, não necessariamente só alguns meses depois, a gente ir acompanhando isso e também a gente trabalhar em alguns aspectos, muitas vezes em termos de sucessão. A gente fala em sucessão tanto de executivos quanto das áreas aí que estão tocando os projetos, né? A gente fazer com que isso seja levado de uma maneira tão sólida às pessoas que vão nos suceder, que elas entendam o trabalho, os ganhos que foram feitos e possam continuar buscando eles, talvez com outros projetos, mas buscando não desconstruir aquilo que foi feito, né? Então esse trabalho de sucessão é bem importante. A gente vê muitos casos de alguns projetos que trocam o gestor e mudam todos os planos, joga tudo no lixo, né? Não é só no setor público, não é só na política, a gente vê isso às vezes em doses diferentes, né? Também nas indústrias, em cima de alguns projetos. E isso pode ser bem problemático aí, é um ponto aí a ser considerado. Agora seria interessante a gente pensar num exemplo de um problema, uma mudança, percorrendo cada um desses passos, né? Vamos pegar uma empresa fictícia, mas com base em muitos casos que a gente vem vendo atualmente na indústria. Essa empresa ela tem uma tendência de um aumento de produtos no seu portfólio, de SKUs muito grande, né, ultimamente. Isso está gerando uma série de problemas dentro da produção, né? Aumento do número de setups, volume, né, de setups, assim como problemas, né, de eficiência em função disso. O objetivo da empresa é se ter uma maior flexibilidade com uma boa eficiência. Então, dentro desse trabalho, né, existe essa demanda. O próximo ponto é a gente comunicar essa visão, né? O CEO, a diretoria, ela está envolvida junto dentro desse projeto. Então, a gente ter um grande evento, uma palestra, se é home office, um evento digital, que a gente vá promover essas mudanças. A gente vai também coletar ideias, né, com as pessoas aí das diversas áreas envolvidas. Isso acaba sendo crucial para que esse trabalho possa ganhar mais adeptos. Além disso, não só esse pontapé inicial, mas também trimestralmente, né, a cada tanto tempo a gente ir comunicando o que vem sendo feito, né, o que vem sendo atingido, acaba sendo também importante. Temos um quinto passo aí, que daí seria realmente a gente eliminar os obstáculos, né, eliminar as resistências. Aí essa empresa, ela viu que se ela continuar medindo a produção por volume, ela não vai conseguir ter a adesão da produção para realizar a programação da maneira certa. Então ela foi lá e mudou a maneira de se medir, mudou a maneira de pagar a participação dos resultados para o pessoal no chão de fábrica, para que se seja cobrado pelo aquilo que tem que ser produzido, independentemente se é mais difícil, se é mais fácil, se vai gerar mais volume, menos volume, né? A gente está medindo por aquilo que realmente foi gerado, fazendo uma programação também de uma maneira assertiva, né? Com trabalho de software, pode ser um APS, algum outro
sistema que vá gerar uma programação realmente viável, né? Para que a gente não esteja empurrando algo para a produção que não possa ser feito e gerando mais resistência ainda. Além disso, uma boa coleta das informações no chão de fábrica para a gente manter uma integridade aí desses dados que são coletados, para minimizar mais ainda as resistências, reduzir obstáculos, trabalhar com treinamentos nessas novas tecnologias que vão entrando, treinamentos às vezes entre as áreas, né? Então, se a gente quer trabalhar para reduzir setups, é interessante que a engenharia de produto entenda qual que é o trabalho que a produção tem lá para fazer um setup só para ter um risquinho a mais lá no produto, e daí o pessoal vai conseguir pensar nisso na hora de desenvolver o produto, se realmente vale a pena, né, a gente fazer isso, e quanto que a gente estaria incorrendo em problemas lá no chão de fábrica por essa mudança, né? Muitas vezes isso vai ajudar já na base, a consciência da pessoa a simplificar os produtos, né, sem necessariamente perder nenhum valor para o cliente. Logo a gente começa a falar sobre pequenas conquistas, né? Então, o pessoal de produção lá foi e fez um trabalho de redução de setup específico num setor que é o setor mais crítico, né? A gente medir isso de uma maneira localizada e premiar e comemorar essa conquista é algo importante, assim como a gente pode estar medindo novas vitórias em relação a novos produtos que vão entrando. Pode ser que em um determinado momento agora a gente não consiga olhar o todo porque tem um legado de produtos, mas a gente tem um foco sobre os novos produtos. Os novos produtos eles estão mais alinhados com essa linha de flexibilidade, de repente alguns subcomponentes são padrões, né? Então a gente consegue trabalhar num assembly to order, consegue modificar isso para gerar mais flexibilidade lá no chão de fábrica, e isso acaba fazendo com que aos poucos, né, esse ganho venha aparecendo, né? Depois disso é a gente garantir que isso vai ser seguido. Então, se nós tivermos lá uma implantação de um APS ou de algum outro software para organizar, orquestrar essa programação, a gente entender que depois de alguns meses, depois de alguns anos, também os processos vão modificando e a gente precisa ter uma atenção para manter sempre o uso, ter novos objetivos de ganho. Se agora a gente já tem uma boa aderência da programação, a gente buscar melhorar outros aspectos, né, de movimentação de materiais, e a gente incorporar isso realmente na cultura, fazendo com que o caminho esteja traçado para as novas pessoas que venham a entrar, que a gente tenha um conhecimento realmente compartilhado. E compartilhamento de conhecimento às vezes não é só com documentação, mas é ter eventos para falar a respeito disso, né, socializar em relação a esses assuntos, para que mais pessoas saibam, né, e se eventualmente alguém saiu, aconteceu alguma coisa, esse conhecimento não se perde, essas mudanças sejam continuadas, né? Então, fica de olho, logo a gente vai ter mais conteúdos aqui, dá o like aí nesse vídeo, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e compartilha com todo mundo. Nos próximos episódios a gente vai começar a ter convidados aqui, a gente vai falar sobre diversos temas, vai entrar em coisas mais específicas aí de tecnologia, então com certeza vai ter muita coisa aí pra gente compartilhar, conversar, e se você tiver também ideias, manda nos comentários que a gente vai estar sempre levantando novas ideias para os novos conteúdos do nosso canal e do nosso podcast aí para quem estiver nos ouvindo. Um grande abraço, até a próxima!